Que Jesus, o dinamismo, o mestre, companheiro de todas as horas, nos auxilie para podermos transmitir as suas orientações, seus ensinos, e que vocês também estejam dispostos a assimilá-los, porque é necessário que haja uma perfeita sintonia entre aqueles que falam e aqueles que escutam, especialmente do que concerne ao Evangelho de Jesus e a lições sobre mediunidade. Como vocês podem ver, o título Mediunidade, por favor, para essa luz aí, fica melhor. Sem fantasias e ilusões, nós colocamos aí alguns médios que exemplificam perfeitamente o medianeiro que trabalhou por amor, que trabalham por amor. Então temos aí o Chico, que todo mundo conhece, Euripides Barçanufo, que nem todos conhecem, mas é um médium de sacramento, desbravador, possuidor de vários tipos de mediunidade. E seria bom que todos procurassem ler sobre sua vida, porque tem muitos ensinamentos. Ali embaixo temos João Nunes Maia e Chico Xavier, que eram muito amigos. Aqui no canto temos Divaldo. E temos essas duas mulheres. Essas duas mulheres que são até desconhecidas no grande público. Ivone Pereira é conhecido pela sua obra, mas poucas pessoas conhecem realmente a vida e a dedicação de Ivone. E essa outra médium, até a obra dela está esquecida, apesar de ser uma obra maravilhosa. Ela é Zilda Gama. Zilda Gama, ela psicografou vários livros de Victor Hugo, e são livros de fundamentos doutrinários evangélicos maravilhosos. Infelizmente, nós espíritas modernos esquecemos de valorizar aquilo que tem conteúdo para procurarmos coisas novas que muitas vezes deixam muito a desejar. Quando não desviam, quando não colocam apêndices, quando não colocam situações que não tem nada a ver com a doutrina, como se fosse doutrinário, né? Então, é uma breve apresentação, porque a grande maioria aqui só conhece mesmo Chico e Divaldo, não é isso? Mas despertar a curiosidade. Na pergunta 382 do livro Consolador, a resposta começa da seguinte forma: a missão mediúnica é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus aos seus filhos misérrimos. Isso é a Emmanuel que está respondendo, quando perguntam sobre a questão da mediunidade. E aqui, como missão, entendamos o trabalho mediúnico, entendamos a nossa condição de médiuns. Então, olha como é que Emmanuel nos diz aqui, que é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção. E por que a gente não valoriza? Por que a gente fica só na superficialidade, só na busca dos fenômenos? Continuando, Emmanuel diz que a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. Então, meus irmãos, por essa resposta aqui, só por esses dois itens de resposta, já dá para perceber que o fato de sermos todos médiuns, porque conforme Kardec, todos somos mais ou menos médiuns, apenas que se combinou, se consolidou chamado médium apenas as pessoas que têm a faculdade assim, bem expressiva. Mas na verdade todos nós somos médiuns, porque todos nós somos espíritos imortais. E Emmanuel deixa aqui bem claro, a mediunidade é um atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Porque Deus não iria ser injusto de privar nenhum dos seus filhos dessa condição de estar em contato com Ele. Quem quiser se aprofundar depois, dê uma lidinha no capítulo 4 do livro Missionário da Luz, sobre a epífise, que vocês vão perceber que realmente todos
somos médios, em maior ou menor grau. À medida que a gente vai se aprimorando espiritualmente, a mediunidade vai tomando formas especiais. Porque a mediunidade em si, ela nem é boa, nem má. A mediunidade, como diz aqui Emmanuel, é um atributo, é uma oportunidade de crescimento. Mas ela nos abre as portas do mundo espiritual para todos os seres que estão nele. Então nós podemos sintonizar com aqueles iguais a nós ou com superiores a nós. Não vamos dizer inferiores, porque a gente só sintoniza com os afins. Então, quando eu digo, a gente está vendo, está sintonizando com espíritos inferiores, é porque nós também temos pensamentos inferiores. É porque também nós gostamos do que eles gostam, né? Então, a mediunidade é a porta aberta para esse contato. Mas a gente já viu aqui Emmanuel dizer que a função da mediunidade é o progresso moral do espírito imortal. É elevar, é renovar as qualidades morais de cada um de nós. Então, nós precisamos pensar o que estamos fazendo com os nossos dons mediúnicos. O que é que eles estão, como estamos nas nossas sintonias, né? Continuando, Emmanuel, ele diz, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, aqui o complemento que nós vimos antes. É uma oportunidade que Deus nos concede de nos reajustarmos. É um dom, é um elemento do espírito imortal e que serve para a gente enriquecer os nossos valores nos capítulos da virtude e da inteligência. Agora, para isso, nós precisamos nos encontrarmos ligados aos princípios evangélicos. Sem evangelho, não existe médio evangelizado. E sem ser médio evangelizado, estamos expostos a todas as turbulências que a vida nos vai proporcionar, né? E aí, a dona Ivone, do Amaral Pereira, que quando o trabalhador está pronto, ele não para de trabalhar porque desencarnou, ela como espírito, tem um livrinho aqui bem interessante dela, Mediunidade e Tarefa com Jesus, que ela diz o seguinte, é muito comum encontrar-se entre os simpatizantes da doutrina espírita um sem número que deseja desenvolver a mediunidade para estabelecer comunicação com seus familiares ou amigos que se acham no plano espiritual. Intercâmbio que, no entendimento geral, aconteceria em horários oportunos e interessantes. Necessário se faz o esclarecimento de que a mediunidade é muito mais que um intercâmbio com irmãos desencarnados. É uma ilusão a gente achar que vai procurar a doutrina espírita com o simples objetivo de entrar em contato com os nossos parentes ou amigos desencarnados. Porque esse contato, esse encontro, nós temos todas as noites quando fazemos merecer. Porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo e a gente vai ao encontro daqueles com quem estamos afim. Então, muitas vezes a gente desencarna um parente nosso e a gente fica querendo procurar um médico para trazer notícias, quando a gente não tem notícias, porque estamos tão desequilibrados que os mentores espirituais não permitem que a gente sonhe com eles, porque o sonho é um encontro. Então, para a gente ter notícias, para a gente saber como estão os nossos entes queridos que desencarnaram, basta a gente desejar com equilíbrio e fazer por merecer. Essa semana eu estava ouvindo uma palestrazinha da Maísa Braga, de Brasília, falando sobre desencarne de crianças, e uma mãe dando testemunho que a filha dela desencarnou com 3 anos de idade, e elas eram muito afins, muito ligadas. E certa noite, ela em sonho foi levada para encontrar com a filha, né?
Mas só que quando ela chegou lá, estava tão desequilibrada que a equipe espiritual disse, não, você não vai poder se encontrar com ela, porque você vai desequilibrá-la, você vai causar mal para ela. Então, nosso papel, com referência a essa questão de estabelecer comunicação com os nossos familiares ou amigos que se acham no plano espiritual, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de prece, é uma questão de harmonização e desejar para ele a paz que ele precisa. E só vamos conseguir dar essa paz se a gente ficar em paz. A saudade é natural, a lágrima é natural, agora o desespero e as angústias de jeito nenhum. E aí Dona Ivone vai dizer mais assim, pode-se dizer que esta é apenas uma face do talento mediúnico, que para ter um encaminhamento coerente com as orientações de Jesus Cristo, exige do candidato à mediunidade grande esforço e persistência para desenvolver virtudes que alicerçarão uma edificação responsável ante a tarefa de servir ao próximo por meio desse talento. E aí a gente fica pensando, tantas pessoas que levam a mediunidade como se fosse algo negativo, algo que traz transtorno, algo que traz complicação, que traz dor, aí não querem. Antigamente era comum a gente ouvir as pessoas dizer que iam procurar um homem sabido para trancar as correntes, né? Você já ouviu falar nisso? Porque a mediunidade é uma desgraça. Mas a mediunidade, nós vimos que ela é um bem. Ela é uma coisa, um dom divino, um presente. Mas por que é que para algumas pessoas parece ser uma desgraça? Porque essas pessoas ainda são levianas, ainda vivem em busca das sensações, dos fenômenos, querem apenas ver coisas, querem apenas ter notícias, não importa se verdadeiras ou se falsas. Porque Chico cansou de dizer que o telefone toca de lá para cá. E quando eu vou procurar médiuns, para que eles me deem notícias dos meus entes queridos, eu começo insistindo. Se o médium não for um médium evangelizado, se ele não estiver desenvolvendo essas virtudes, alicerçando sobre edifício, sobre alicerces evangélicos, ele vai mistificar e vai inventar. E você vai acreditar, porque você quer ouvir. E a gente muitas vezes só ouve o que quer, só ouve o que nos convém. Então é preciso que a gente aprenda isso. A mediunidade não é coisa de brincadeira, é coisa santa. A mediunidade é para ser tratada com muito respeito. E aí, Dona Ivone vai dizer isso aqui. Desenvolver a mediunidade é um processo de educação íntima, em que os valores morais devem ser rigorosamente verticalizados. Presta atenção. Quantos médiuns acham que vão desenvolver a mediunidade se frequentaram uma reunião mediúnica? Mas aqui ela está dizendo que não é isso não. Ela está dizendo que desenvolver a mediunidade é um processo de educação íntima, em que os valores morais devem ser rigorosamente verticalizados. Significa o quê? Que a gente tem que sair da horizontalidade, da mesmice, dos nossos costumes, dos nossos hábitos de acomodação milenares e elevarmos o nosso padrão mental a fim de sintonizarmos com espíritos que realmente podem nos ajudar. E Alexandre, também no livro Missionário da Luz, no capítulo 9, Mediunidade com Jesus, ele nos diz: vocês vivem pedindo para a gente ir até vocês. Só pode dizer assim, mas o caminho é o mesmo, né? Mas por que vocês não vêm até a metade do caminho, pelo menos, para facilitar a nossa tarefa? Se fosse eu, dizia que não sobe. Fica só querendo que a gente desça, né? Mas Alexandre, né, é o mentor, ele disse, não, vocês podiam pelo menos ir até a metade do caminho, para diminuir a nossa tarefa, nosso trabalho. Porque a gente parece que não se cansa de ser mendigo. Nós vimos a mensagem de preparação de ambiente. É necessário que nos tornemos colaboradores. Já chega de sermos pesados à economia do universo.
já chega de sermos apenas aqueles que usufruem. Todos nós podemos dar, todos nós podemos contribuir. E no perfeito movimento da vida, que organiza a evolução do ser, onde a nossa necessidade de progredir está no nosso planejamento espiritual. Quando a gente está lá no mundo espiritual, na nossa ficha do Serasa, olha, tantas folhas que a gente fica se escondendo. Aí diz, eita, olha, o senhor, faz o seguinte, me manda cego, surdo, mudo, aleijado, feio, pobre, miserável, horroroso. Porque, para ver se eu não caio mais uma vez. Aí o mentor olha para nós, não precisa não. Você vai nascer médio, com a mediunidade ostensiva. Porque você substitui todas essas aflições pela capacidade de auxiliar os seus irmãos e se auxiliar. Porque na medida que você está auxiliando os irmãos encarnados e desencarnados a adentrar o caminho do bem, você está se auxiliando. E aí os filomenos, aqueles meninos do projeto da Filomeno de Miranda, eles dizem que quando o médium assume realmente o compromisso de ser médium com Jesus, ele economiza 3 encarnações numa só. Olha, a proposta é boa. A proposta é boa. Agora, vocês estão vendo, né? Tem que verticalizar, tem que elevar o padrão. E ela vai dizer, vai dar o roteiro. Ela não vai só dizer que ela é verticalizar. Ela vai dizer, educar-se, educando os seus talentos. É evangelizar-se a si mesmo para escapar do fantasma do personalismo. Raul Teixeira já nos diz, numa palestra de 1900 antigamente, que médium educado é o cidadão educado. Porque você leva para a reunião mediúnica os seus processos de falta de educação como ser humano. Se você gosta de alterar a voz, se você gosta de discutir, se você gosta de dar burro de mesa, você chega na reunião mediúnica e faz tudo isso. Vai dizer que é o espírito. Não é, é você. Porque você não tem você gosta, então somatiza junto com o espírito, potencializa e ele vai fazer isso. Por isso que ela diz aqui, é educar-se, educando os seus talentos. É aprender a se controlar, é ser disciplinado, é ser amável. É questão de educação mesmo. Não estamos nem falando de outras coisas, é a educação, aquela mínima, de respeitar os outros, para poder se respeitar. E se a pessoa não... Olha que ela usa aqui uma ênfase, evangelizar-se a si mesmo. Porque a gente às vezes pensa muito em evangelizar os outros, né? E nos esquecemos que precisamos nos evangelizar a nós próprios. E o primeiro a evangelizarmos deve ser nós próprios. Porque se nós não nos evangelizarmos, como iremos evangelizar os outros? O exemplo é que arrasta. Palavras são soltas ao vento. Se eu posso falar muito bonito, mas se eu ajo em desconformidade com o que eu falo, as minhas palavras não vão servir de nada. Então, a questão muito séria é evangelizar-se. E para se evangelizar, nós temos que conhecer o quê? O Evangelho. E o Evangelho são aqueles 4 livros que estão lá no Novo Testamento, de Mateus, Lucas, João e Marcos? Não, ali são as histórias contadas sobre quando Jesus aqui esteve. O Evangelho é Jesus. Jesus é o presente maior que Deus nos concedeu, para que sirva de nosso parâmetro para as nossas atividades, para as nossas ações. Então nós nos evangelizamos quando nós procuramos vivenciar os ensinos de Jesus. É fácil? Claro que não. Nós estamos acostumados a querermos mandar. Estamos acostumados a satisfazer os nossos instintos. Estamos acostumados com os chamados
dos convites dos cantos de sereia do mundo. E Jesus já deu um roteiro bem claro. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ah, mas como é que eu vou renunciar a mim mesmo? Não é renunciar a mim, espírito imortal. É renunciar ao egoísmo que comanda minhas ações. Ao orgulho que me leva a maltratar os outros. Renunciar à carência de virtudes. Porque a proposta de Jesus é para 2 vezes. A proposta de Jesus é que a gente troque os vícios pelas virtudes. Mas até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço? Até que ponto nós estamos dispostos a mudar o nosso comportamento milenar, cheio de atavismos de heranças ancestrais, que estão esculpidas na nossa mente espiritual? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Ou nós não herdamos de ninguém. Nós temos a ilusão de dizer que a gente herdou do pai, da mãe, do parente, do aderente. Nem biologicamente nós simplesmente herdamos. Porque nós não nascemos naquela família porque precisava, a gente só nasce porque precisa herdar. E aquela herança, quem tem é aquela família. Se, por exemplo, eu estraguei muito meu perispírito com os vícios do fumo e estou com meus pulmões espirituais atrapalhados, eu vou ter que reencarnar, os irmãos vão procurar uma família de pessoas que tenham problemas pulmonares, que é para poder eu desenvolver aquele gene que vai me trazer as necessidades de reajustar meus pulmões. E assim sucessivamente. Quando a gente se adentra a estudar profundamente os meandros da reencarnação, nós percebemos que aqui na Terra são simples consequências. Nós só vemos os efeitos, porque as causas estão no mundo espiritual, estão em nós, espíritos imortais. Então, se nós precisamos nos educarmos, educando nossos talentos, nos evangelizarmos, para escapar do fantasma do personalismo, qual o caminho? Olha aí Kardec com o caminho. É importante que o espírita dedique horas de seu dia. Olha, não é um dia na semana não, viu? É importante que o espírita dedique horas de seu dia ao conhecimento que o espiritismo lhe oferece, ao mesmo tempo em que busca sua transformação para acender a luz divina em seu coração. Então, como é que eu vou ser um médium evangelizado, um médium educado, um médium disciplinado, que não vive viajando nas fantasias e nas ilusões dos fenômenos, se eu não estudo? Se eu não me dedico ao aprendizado de como trabalhar e de conduzir a minha mediunidade? E aqui fica claro, né, que é todo dia. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar todos os instantes pela sua própria iluminação. Eu botei aí a qualificação e a revista espírita, né, porque é o básico. Quem não ia caber, eu botar as aulas subsidiárias. Mas só por aí a gente já percebe o quanto material nós temos para estudar. Porque somente desse modo, somente estudando bastante, nós poderemos nos habilitar para o desempenho da tarefa que nos foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, gente, ou a gente estuda para aprender e consolidar os ensinamentos, porque não é só ler, não. Porque a gente lê, passa por cima. A gente lê, não assimila. Então, é estudar para aprender. É estudar para incorporar o nosso patrimônio espiritual. É estudar para colocar em prática. E só assim a gente vai conseguir. Dessa forma que a gente vai conseguir realmente ter o diploma, não de médio, mas o diploma de capacitação para trabalhar na seara de Jesus sem comprometer os seus ensinamentos, sem comprometer
a doutrina espírita. E, continuando, ela vai dizer: formar médios de acordo com as orientações de Kardec, contidas em O Livro dos Médios, é sem dúvida formar homens e mulheres de bem. Então a gente já está percebendo aí. A figura do médium não está separada da figura do ser humano. Então formar médios, de acordo com Kardec e as orientações contidas no Livro dos Médios, é formar homens e mulheres de bem. E a gente sabe o que é ser homem e mulher de bem? Sabe, né? Porque a doutrina espírita é esse manancial, é esse cabedal de ensinamentos. E está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem, onde Kardec enumera uma série de comportamentos que nós deveríamos ter. E no item seguinte, os bons espíritas, ele diz que os bons espíritas são, e o homem de bem, deveriam ser uma e a mesma coisa. Os bons espíritas, os verdadeiros cristãos. Então, como é que a gente vai conseguir isso? Como é que a gente vai conseguir se transformar em homens e mulheres de bem? Se a gente continuar deixando como está para ver como é que fica. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, né? Nós estamos aqui para nos renovarmos. Nós estamos aqui para acrescentarmos ao nosso patrimônio espiritual. Porque a reencarnação, antigamente se dizia: a reencarnação é um castigo, só reencarna quem está devendo, a gente reencarna para pagar débitos. A gente reencarna até para ajustar os débitos, mas não necessariamente para sofrer e para pagar. Porque o objetivo da reencarnação, assim como da encarnação desde a primeira, é o processo evolutivo. É a gente se transformar, se melhorar e substituindo os vícios pelas virtudes. Mas nós precisamos ter algo muito sério. É determinação e perseverança para os exercícios referentes à mediunidade sejam realizados com disciplina e permanecerem. Porque se a gente não tiver determinação e perseverança, nós vamos começar o estudo hoje e vamos deixar amanhã. Ainda vai ter mais uma. Ainda vai achar que já sabe tudo, que já está diplomado, que não precisa. E essa é a maior prova de orgulho que um médium pode dar, como qualquer ser humano. Porque ninguém aqui na Terra, com exceção de Jesus, pode dizer que sabe tudo que a Terra tem a oferecer nesse planeta. Que tem o conhecimento de todas as áreas. O único que tem o conhecimento de todas as áreas e exemplificou as vivências em todas elas foi Jesus. E então ela vai dizer o seguinte, que para a gente para manter essa questão de determinação e perseverança, a gente precisa também de alguns detalhezinhos, como por exemplo, local apropriado para o estudo, sempre na casa espírita. Porque a casa espírita está preparada para nos auxiliar nesse aprendizado. A gente deve estudar todos os dias, como ela disse, porque a gente deve fazer a lição de casa. Mas tem que ter o estudo na casa espírita, em horário previamente estabelecidos e que devem ser cumpridos com pontualidade. Então essas duas condições estão ligadas. O estudo deve ser na casa espírita, em horário previamente estabelecido e cumprido com pontualidade. Se faltar uma dessas coisas, já não está indo bem. O estudo nas horas vagas, para complementar, para tirar as dúvidas que ficou no estudo, para anotar e perguntar na próxima aula. E também filiação a um grupo dedicado que busque no conhecimento a luz para clarear o caminho a ser trilhado. Deixa eu tomar uma aguinha agora.
Vocês estão vendo, gente, por que é que o título da palestra é Mediunidade sem fantasias e ilusões? Porque nós somos muito fantasiosos. Nós nos iludimos muito com as coisas exteriores. E esquecemos que a mediunidade, para ser proveitosa para os outros e para nós, precisa de muito trabalho, de muita dedicação, de muito estudo. No livro Consolador também está dito: mediunidade é ministério sagrado, é tesouro de valor altíssimo, ofertado ao espírito desalinhado com as leis divinas, para com esse tesouro acessar os planos superiores. Vocês viram a mensagem de preparação de ambiente? Uns alegam incompetência, outros alegam falta de tempo, outros alegam isso. Mas acontece que Jesus disse que não veio para os bons, que os bons precisam de médicos, veio para os doentes. E aí Emmanuel diz que é um tesouro de valor altíssimo, ofertado ao espírito desalinhado com as leis divinas. Então a mediunidade é realmente a escada de Jacó, que a gente estava ouvindo Tim e Vanessa cantar antes de conversar. É aquela oportunidade, é o cajado de Moisés. Porque é a escada que a gente sobe e o cajado que de vez em quando puxa a ovelha rebelde para entrar nos eixos. A mediunidade é um tesouro a ser multiplicado em favor de todos, jamais em benefício pessoal. Ela deve sempre ser utilizada com o propósito de secar lágrimas, acalmar mentes desequilibradas e levantar almas caídas. Aí você diz: mas se eu já sou desalinhado, se eu já sou desorientado, como é que eu vou ajudar os outros? Mas é nessa ajuda recíproca, um levantando o outro, que os dois se levantam. Porque quando a gente começa a se concretizar, a se firmar, a ter certeza que nós somos realmente espíritos desalinhados, a gente não vai mais julgar os outros. Não vai mais considerar que os outros são piores do que nós. Vamos compreender que todos somos necessitados. E aí também nós podemos pegar essa frasezinha aqui do espírito desalinhado com as leis divinas para desmistificar algo que ainda está no inconsciente coletivo da humanidade, de que médium é um ser especial, de que médium é um homem sabido, é uma mulher sabida, que resolve a vida dos outros. Porque infelizmente isso não está no inconsciente coletivo. Então nós precisamos compreender isso, que o médium não é melhor do que nós de jeito nenhum. Nós somos tudo desalinhado. Estamos todos aqui a caminho da perfeição. E tem alegria maior do que essa? Saber que nós estamos a caminho da perfeição, que a lei é de progresso, que hoje nós estamos da melhor maneira que podemos estar e que se a gente se esforçar amanhã vai estar melhor do que hoje. Continuando, agora é Dona Ivone que diz de novo: o médium que recebe com Jesus, ainda que feliz pela oportunidade da tarefa de amparar e erguer seus irmãos, deve equilibrar seus sentimentos de alegria, alimentando a gratidão de trabalhar na seara do Mestre Maior. E isso ela soube fazer tão bem, Chico também, tantos outros, né? Porque se o médium não se evangeliza, ele vai incorrer no erro do personalismo, que a gente viu agora há pouco. E quando ele acha o quê? Ele ajuda alguém, fica alegre, feliz, mas ele se esquece que ele é um médium intermediário e que Jesus é que está agindo. Então o médium jamais deve tomar para si mesmo o mérito dos benefícios obtidos pelos companheiros em dor. Tudo deve atribuir ao Cristo de Deus, que por misericórdia proporciona assistência tanto ao trabalhador, fiel às suas orientações, quanto ao irmão que o procura. Então, tanto o médium quanto aquele que procura, aquele que está naquele momento aflito, eles estão sendo, obtendo a misericórdia de Jesus. E por isso o médium não deve se deixar enganar pelas fantasias e ilusões
apresentadas pelo mundo, que o envolve com predicados e presentes, que só irão desqualificá-lo como operário de Jesus, desviando de sua realidade. O que foi que ela quis dizer com isso aqui? Não se deixe o médium enganar pelas fantasias e ilusões apresentadas pelo mundo, que o envolve com predicados e presentes, que só irão desqualificá-lo como operário de Jesus. Quando o médium é invigilante, ele se deixa influenciar pelos elogios. E a gente sabe que às vezes não é nem por maldade que as pessoas fazem esses elogios. É porque nós somos tão habituados a endeusar as coisas. Quando alguém faz algo de bom para a gente gosta de criar situações de endeusamentos, e aí a gente percebe muitas vezes médios sendo endeusados. Ah, fulano é um médio forte. Toda vez que eu converso com ele, toda vez que eu me dirijo a ele, nossos problemas são resolvidos. Se você teve o merecimento de resolver algumas situações, agradeça a Jesus. O médio foi simples instrumento. E o médio também nunca se ache a última bolacha do pacote. Nunca se ache que ele está fazendo milagres, que ele está curando, aliviando dores. Porque curando ninguém cura, né? A gente sabe disso. A cura, só quem se cura é o próprio espírito com a mudança de comportamento. Tanto o médium quanto os médicos aliviam as enfermidades. Mas a cura é um processo individual, porque nós só estaremos curados plenamente quando, como espíritos, nos curarmos. Até então, nós vamos ter ainda muitas dificuldades. E aí, quando o médico se deixa enganar pelas fantasias, diz Ivone que, ao entrar nessa sintonia, essas fantasias o levam para terrenos lamacentos como a areia movediça, onde será engolido pelas energias fétidas que gerou ao oferir benefícios com a sua postura indébita. Por que postura indébita? Porque ela é um apenas instrumento. Jesus já nos disse lá no Sermão do Monte que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam das vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Mas por que nós não assimilamos esse ensinamento de Jesus? Nós queremos que as pessoas vejam as nossas boas obras e nos glorifiquem. Esquecidos que toda a glória deve ser para Deus. Aí nós queremos que as pessoas nos glorifiquem e resvalamos pelo outro viés. Ah, eu não vou mais ajudar ninguém não, porque as pessoas são muito ingratas. Tanto benefício que eu faço, elas não reconhecem. Por que eu digo isso? Porque eu estou querendo que a minha luz brilhe. Porque eu estou querendo estar sob os holofotes. Quando, na verdade, eu não passo de um mísero instrumento, agraciado pela misericórdia divina para auxiliar os outros. E isso é um problema muito sério para os médios. Porque, especialmente quando são médios de cura. Vocês veem, gente, não vamos citar nomes, mas vocês veem quantas coisas dolorosas, quantas situações terríveis, porque o médium não é evangelizado, até que atua no intermédio e ajuda algumas pessoas, e eles começam a receber presentes, receber elogios, em comércio, e pensa que não. Porque Jesus já nos falava, vigiar e orar incessantemente. Porque se a gente não vigiar, a gente cai nas mínimas tolices. Não esperemos que a gente vai cair em situações grandiosas, não. A gente cai no dia a dia, é nas armadilhas do momento. As grandes quedas, elas só acontecem assim, de pouquinho em pouquinho. Aí nessa semana, não foi, Margarete? Um amigo espiritual nos disse. Um amigo espiritual que se intitula de obsessor, viu? Ele disse, não é do meu feitio dar esses conselhos, mas eu vou dizer a vocês, cuidado nas pequenas coisas.
cuidado nos hábitos que vocês estão acostumados, porque é por essas brechas que a gente atua. Veja, todo e qualquer espírito pode trazer um ensinamento maravilhoso. Muitas e muitas vezes Jesus se utiliza de alguém que você não vale nada da sua concepção. E ele é utilizado para lhe trazer orientações muito válidas. Lembra daquele caso do Haroldo? Quando ele estava empolgado, nos seus 17 anos, estudando história das religiões, estudando um monte de coisa, e estava lá no estudo do Evangelho, no estudo da doutrina espírita. Mas era um estudo de portas abertas, né? E então entra um homem embriagado e pergunta: aqui é uma casa que fala de Kardec e de Jesus? É sim. Posso sentar? Pode. E o homem sentou. Passou-se. Aí o bêbado olhou para ele de novo: aqui é uma casa que fala de Kardec e de Jesus? É sim. E por que você não está falando? Quer dizer, a espiritualidade percebeu o entusiasmo que aquela equipe estava se voltando às coisas da ciência e levou um irmão embriagado para chamar a atenção deles. Então nós precisamos prestar atenção nos recados que a espiritualidade nos traz, independente de por que quer que seja. Porque às vezes, de onde menos esperamos, chega a lição correta. É por isso que nós precisamos, como falei anteriormente, vigiarmos intensamente. Porque a Emmanuel nos diz, não basta vigiar o que a gente vê. Nós temos que vigiar o que está nas entrelinhas, o que está na psicosfera. Porque a gente sintoniza. E quando pensar que não, já adentrou nesse terreno lamacento, como diz Ivone. E estamos exalando a podridão da vaidade, do orgulho e de todos esses vícios que nos fazem falir terrivelmente. Mas nós estamos numa casa espírita. Nós temos todas as condições de estudar o Evangelho e estudar a doutrina. Então, se a gente não valoriza isso, não podemos culpar ninguém, nem responsabilizar ninguém pelo nosso fracasso. É ou não é verdade? Porque nós somos os artífices do nosso destino. Deus nos dá todas as possibilidades de crescimento. Agora, compete a nós crescer ou ficar estacionado. Porque pelo menos tem essa vantagem, regredir a gente não regride, né? E aí nos diz Ivone, eu voltei, peraí. O estudo qualifica, o sentimento enobrece. Ela faz até uma poesiazinha, né? O estudo ilumina, o sentimento enternece. O estudo mostra o caminho. O sentimento prepara o indivíduo para caminhar na senda recomendada pelo Cristo em sua passagem na Terra. Então, gente, está aqui, capítulo 6, o Cristo Consolador. Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. O estudo, a instrução. O amai-vos, o sentimento. Porque somente com essas duas asas é que nós poderemos nos elevar. Porque se apenas estudarmos, podemos cair no risco de ficarmos teóricos, intelectualizados. E aí, diz Bezerra de Menezes, que muita inteligência sem amor transforma o homem em algo. O amor é que vai enobrecer as nossas atitudes. O amor é que vai ir pelas sendas do Cristo, quando ele aqui esteve conosco. E, antes de chegar no último slide, tem uma poesia aqui tão interessante que eu resolvi trazer para ler para vocês. Desse livro tão pequenininho, né? Mas tanto conteúdo, tão bom. Mediunidade, trabalho do bem, serviço que a todos convém, sem enganar ninguém, falar de verdade o que se passa no além. Médium é instrumento, pela palavra, pelo pensamento. É o agente transmissor
do irmão feliz ou sofredor. É preciso ter responsabilidade, estudar com muita dedicação e trabalhar com dignidade para ajudar sem afetação. Não existe remuneração para o servidor em doação. Seu salário é a tranquilidade, na consciência, a serenidade. Receber honorários pelas tarefas é se comprometer por muitas eras, é perder a ocasião de transformar o coração. Médio bom não é interesseiro, seu sentimento é apurado, quer servir em todo lado, como operoso tarefeiro. É preciso estudar para não mistificar, com Jesus, mestre, sob sua luz e seu amor. É preciso transformar, o homem velho reformar, a era da regeneração, é o homem novo em evolução. A mediunidade veio para ficar, e todo mundo poderá falar, com o irmão desencarnado, no tempo futuro, renovado. O espírito que faz essa poesia, o nome dele é Zezinho. E realmente, nós vimos que chegou cedo, eu ouvi um pouquinho da música Médiuns, do Gladstone, cantado por tia Vanessa, e Joel, no Antigo Testamento, no capítulo 2, versículos 28, e Pedro se refere a essa informação de Joel em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 21, ele diz assim: sucederá nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E nós sabemos que a mediunidade está cada dia mais se ampliando na criança, no adolescente, no jovem, porque é chegado o tempo de que todos tenham contato com a espiritualidade. É chegado o tempo que a gente desenvolva as nossas potencialidades espirituais. É chegado o tempo que a gente vá desenvolvendo a nossa capacidade de conexão com Deus. Porque a mediunidade do futuro, gente, é a intuição, dizem os espíritos superiores. Porque os espíritos superiores não precisam dar palavra para falar com ninguém, não. Tudo é pensamento a pensamento. E eles dizem que, à medida que o espírito vai evoluindo, nós, mesmo nós encarnados, chegaremos num tempo que nos comunicaremos com a espiritualidade só pelo pensamento. Porque Deus é espírito, nós somos espíritos, e a linguagem universal do espírito é o pensamento. Então, que nós possamos compreender isso. E não vamos dizer, mas isso aqui foi dito no Antigo Testamento. E Pedro disse, reafirmou no Atos dos Apóstolos. Lembremos-nos que Pedro também nos disse que para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, se 1000 anos é como um dia, nós estamos a 2 dias da época que Jesus esteve aqui conosco. E os tempos são chegados realmente. Não quer dizer que vai ser amanhã nem depois, daqui a 10 e 15 anos. Mas, certamente, o processo está se acelerando. E nós, ou nos evangelizamos, ou elegemos Jesus realmente por nosso mestre condutor, ou vamos perder o bonde da história e vamos continuar marcando passo. E não ficaremos na terra, né? Porque ele diz que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Ou nós nos pacificamos, ou nós nos harmonizamos, ou nós aceitamos a vivência do Evangelho, ou então vamos ser candidatos a ir para outra casa do Pai, trabalhar mais arduamente para vencer os nossos orgulhos, para vencer o nosso egoísmo. Então, utilizemos essa ferramenta que Deus nos deu, que Emmanuel nos fala que é um instrumento de elevação. Ivone nos diz que é de verticalização. E vamos sair do terra a terra. Vamos viver no mundo sem ser do mundo, como nos convoca Jesus. Vamos ser médios da luz. Porque quando a gente faz um pouquinho de nada do bem, a espiritualidade nos retribui com 1000 vezes o que a gente fez de pouquinho. Então é dando o primeiro passo que a gente vai chegando lá.
E como é isso? Vigiando nossos pensamentos, vigiando a programação de TV que a gente assiste, as músicas que ouve, as conversas que temos, porque somos médios 24 horas do dia. Não adianta eu passar o dia me comprazendo com coisas negativas e de noite eu fazer uma prece e pedir para encontrar com os bons espíritos, com os espíritos iluminados, porque não existe sintonia para isso. Não é uma tomada que você liga e desliga. Você tem que se preparar sempre. Por isso, e a gente precisa aprender a ampliar o nosso padrão vibratório, a verticalizá-lo, para nos unirmos com Jesus. Porque Jesus não está distante de nós. Nós é que nos distanciamos dele. E para encerrar, nós temos um convite para vocês. Um convite irrecusável. Porque conhecer mais a fundo a vida de Estevão e de Paulo é um convite a nos espiritualizarmos. Portanto, no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter o seminário litero musical. O nome é pomposo, mas vai ser tão simples, gente. Nós vamos trabalhar a obra Paulo e Estevão. Nós vamos apresentar a quem não conhece Gesiel, que mais tarde foi Estevão. O bem-aventurado que antes de conhecer o Messias já vivenciava todos os seus ensinos. E que ao descobrir a mensagem do Evangelho disse: encontrei o maior tesouro que a vida pode oferecer. Então nós estaremos domingo a partir das 9 horas da manhã. Que eu convido, chega um pouquinho antes. O seminário é tudo mudado da casa. Como a oitava semear, o tema é de Saulo a Paulo, uma jornada de redenção. Nós vamos trabalhar o livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão, em slides, ele dá 32 slides na primeira parte e 38 na segunda. Então, nós vamos começar assim às 9 horas, dar um intervalozinho e acho que vai até mais ou menos 1 hora da tarde. Mas não vou ficar com fome não, gente. O pessoal já se relacionou. Vai ter comida, vai ter refrigerante, vai ter suco, vai ter até uma torta vegana para alguém que não come outras coisas, certo? Agora, que vocês não vão apenas interessados na alimentação material, vão acima de tudo, querendo que a estrada de Damasco de Saulo possa acontecer conosco nessa manhã de domingo. E que nós possamos adentrar nessa psicosfera e, amparados por Estevão e Paulo, possamos realizar a oitava semear com o êxito que a espiritualidade espera de nós. E confia que nós seremos capazes de executar. Então, mãos à obra, trabalho não falta, vamos cooperar na obra de Deus como chamou, como convidou a mensagem do Evangelho, da cooperação do Evangelho. Muito obrigada.